Amém? Graças a Deus. Você pode sentar e abrir a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos, do 1 até o 17 primeiro, mas fica com a Bíblia aberta aí, depois nós vamos ler mais alguns trechinhos. Como a pastora Miriam falou, pastor Silas e mais uma série, um número grande de outros pastores estão na convenção estadual. Então sobrou para mim pregar aqui hoje, tá bom? Eu fico muito feliz, fico muito alegre, eu amo a palavra de Deus. E ontem mesmo eu estava falando com o pessoal aqui no culto dos jovens, no Alta, que nunca um pastor prega sozinho, sabia? Por mais que o pastor se prepare, ele escreva o seu esboço, né? Alguns escrevem mais, outros menos, mas por mais que ele se prepare, ele ore, quando ele sobe aqui no púlpito, que é um lugar de zelo, um lugar de honra a Deus, ele não prega sozinho, né? Se vocês que são os ouvintes não estiverem prontos a ouvir, parece que não flui a coisa, sabia? Se vocês não estiverem prontos a receber aquilo que Deus tem, porque é o Senhor quem fala. Então você imagina que se é o Senhor quem fala, não depende somente de mim, mas depende também de quão nós que estamos sentados para ouvir estamos sedentos pela palavra de Deus. Porque o Senhor diz que quem pede, recebe. Então se vocês pedirem, quem sabe o Senhor me usa para falar com vocês, certo? Se vocês baterem, quem sabe o Senhor me usa para abrir essa porta, né? Se vocês buscarem, quem sabe o Senhor me use para que vocês encontrem o que buscam. Então abram seus corações e seus ouvidos para que o Senhor fale conosco essa tarde. Amém? Vamos ler então Tiago capítulo 1. Diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Até aí por enquanto, tá bom? Ser cristão, acreditar em Jesus, acreditar em todas aquelas coisas que nós oramos agora, alguns minutos atrás, não livra ninguém de ter problemas. Quem concorda com isso aí? Todo mundo concorda. Não livra. A gente tem um trabalho no hospital, num hospital aqui em Campo Largo, e eu especificamente atuava dentro da UTI lá, das UTIs. Eu encontrei vários cristãos na UTI. E todos os cristãos que eu encontrei lá, eu perguntei para eles assim: você veio para cá porque você quis, né? Você estava entediado em casa e pensou, acho que eu vou para a UTI hoje. Sem dúvida, não. Todos eles estavam lá por circunstâncias, por dificuldades, por problemas. Então essa é a prova de que, mesmo sendo cristão, você vai ter que enfrentar dificuldades, você vai ter que enfrentar problemas, você vai ter que enfrentar tribulações, quem sabe terríveis enfermidades. Algumas pessoas das quais a pastora Miriam orou aqui estão enfrentando enfermidades terríveis. Mas, com certeza você já ouviu alguém, amigo seu até na fé, cristão também, ou algum pastor dizer que tudo vai dar certo. Quem que já ouviu isso? Tudo vai dar certo. Eu já ouvi isso várias vezes. Esse tudo vai dar certo é verdade. Para Deus, tudo dá certo. Deus não faz alguma coisa improvisada, como se ele fosse assim, tentar ver se vai dar certo, e se não der ele muda de ideia, e depois se o plano dele não deu certo, aí ele faz outra coisa para ver se dá certo. Tudo que Deus faz, dá certo.
Tudo que ele opera por completo, ele não opera pela metade. O que acontece é que, quando nós ouvimos coisas desse tipo, a nossa mente e o nosso coração transformam esse tudo vai dar certo em todos os meus problemas estão resolvidos. Como se simplesmente tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que nos incomoda, todos os problemas e dificuldades que temos para enfrentar fossem desaparecer de uma hora para outra, do dia para a noite. Deus pode fazer isso? Pode. Mas normalmente o que ele faz é transformar a nossa perspectiva em relação ao que nós estamos vivendo, e com isso ele faz a nossa confiança nele mesmo crescer e ser fortalecida. Então a perspectiva de Deus não é baseada no tamanho do problema, mas no quanto nós confiamos que no final das contas ele vai fazer tudo dar certo. E a própria palavra de Deus diz isso. Lá em Romanos 8, 28 diz que nós sabemos que Deus age em todas as coisas, ou coopera em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam e dos que foram chamados segundo o seu propósito. Então, se ele coopera, se ele faz com que todas as coisas, ou ele age para que todas as coisas cooperem para o nosso bem, com base nisso, eu posso dizer para você, fique tranquilo que tudo vai dar certo. Mas aí vem Tiago, esse Tiago aqui é irmão de Jesus, mas ele começa a carta dizendo que ele é servo de Jesus, porque ele entendeu quem Jesus era, quase no fim, do ministério de Jesus, foi que ele entendeu quem Jesus era, e ele se intitula servo. Ele vem e escreve uma carta dizendo, olha, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Eu confesso a você que, dependendo do dia que eu leio isso aqui, sou até um pouco irônico, né? Porque hoje a gente... Meu celular está despertando, gente. Ai. A gente colocou... Estava numa reunião de pastores semana passada, pastores de jovens do Brasil todo. A gente começou um movimento de oração pelo Brasil, e o nosso relógio desperta todo dia 17h20, porque é uma referência a João 17:20, quando Jesus ora por todos nós. Então todo dia o meu relógio desperta 17h20, e de um monte de gente desperta 17h20 para que a gente possa orar pelo Brasil. E nós oramos pelo Brasil um pouquinho antes, ali no versículo 10, a gente orou, né? Tudo bem. Então vem Tiago e diz, olha, sinta-se feliz, alegre, né? Feliz, alegre, motivado, sei lá, por você passar por diversas provações. Isso não entra muito fácil na nossa mente, porque o pensamento atual é que o que nos dá alegria é prazer, é diversão, é distração. É isso que nos dá alegria. Aí Tiago vem e diz, olha, tenha alegria na adversidade. Mas o que ele está dizendo aqui para mim e para você é que a alegria é um resultado de alguém que passa por uma tribulação, confiando naquilo que Deus está fazendo. Confiando naquilo que a própria palavra diz que o Senhor usa das coisas, ou Ele orquestra as coisas que acontecem com a gente para o nosso bem. E não para o nosso mal, para o nosso bem. E se nós confiamos no Senhor na provação, e a palavra provação, ela traz essa ideia de provar, testar. Ela verifica então a autenticidade da minha e da tua fé. A verdade é que nós realmente percebemos se alguém tem fé em Cristo Jesus, ou se alguém acredita realmente em Deus e na sua palavra, no momento em que as coisas não estão indo bem, mas estão indo mal. Quando as coisas não vão bem, quando as coisas não estão dentro daquilo que você acha que seria o ideal para a sua vida, é que realmente você vai perceber se a sua fé é forte ou não é, ou se ela até existe ou não existe. A verdade é que as provações, as tribulações, elas são um purificador da fé. Sabe? Elas removem as impurezas, elas removem as incertezas, removem as inverdades e tornam a nossa fé mais pura, mais genuína e mais forte.
Então, dessa perspectiva, bem racional e bem espiritual ao mesmo tempo, eu posso pensar assim: que bom, eu estou sendo provado e a minha fé está sendo fortalecida. Parece loucura, não parece? Algum de vocês aqui já ajoelhou para orar ou já sentou para orar, sei lá, como que você ora? Só não vale orar deitado, né? Senão você adormece nos braços do Pai ali e vai embora. Mas enfim, e disse assim: Senhor, obrigado por todos esses problemas que eu tenho. Obrigado, Senhor, por todas essas dificuldades. Porque eu sei que a minha fé está sendo provada. Eu sei que o Senhor vai me fortalecer e vai me conduzir. Não foi isso que nós cantamos agora? A gente cantou quase o Salmo 23, né? No vale caminha junto a mim, eu sei que o Senhor está comigo. É isso. Não é uma poesia, é uma verdade. Senhor, obrigado, porque eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que isso produz perseverança. Não é isso que o texto diz? Perseverança. A fé produz perseverança. E a perseverança, ela tem uma característica muito legal, porque ela não tem absolutamente nada a ver com conformismo. A perseverança, ela não diz para você: olha, a vida é assim mesmo, né? Nada dá certo para você. Não é isso que a perseverança diz para mim e para você. A perseverança diz: quando nós somos fracos, é que nós somos o quê? Fortes. É isso que a perseverança diz. A perseverança, ela não nos empurra para um lugar de vitimismo. Um lugar que declara aos quatro ventos: ah, nada dá certo para mim, tudo dá errado para mim. Olha, que nem vários salmos que nós lemos de Davi, né? Olha, meu inimigo está prosperando, todo mundo prospera, mas eu não. A perseverança não faz isso conosco. Ela nos fortalece. Versículo 4 diz: que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Olha só, de novo, que essa perseverança seja perfeita, no sentido de integral. Que essa perseverança, ela não seja falhada, né? Que ela não vá só até a metade do caminho, mas que ela vá até o fim. Porque isso vai produzir em mim e em você maturidade, retidão. Retidão. Vai produzir em nós uma ausência de falhas, uma fé pura. E é difícil entender como isso funciona, até que você se depara com alguma coisa que realmente testa a sua fé. Não sei se todos vocês sabem, eu sou casado com a Suelen. Nós temos duas meninas gêmeas, Alice e a Ana, vocês devem ter visto elas por aí já. É difícil de olhar para a cara delas, porque elas nunca param quietas, então você nunca sabe quem é quem. Mas elas estão sempre aí com a gente. Quando o Senhor falou conosco sobre a gravidez, sobre os filhos, a gente não estava preparado para isso, não era o nosso plano. A gente tinha um plano de ter filhos alguns anos, 1 ano ou 2 depois, mas o Senhor trouxe algumas pessoas para dar uma palavra dizendo que a Suelen engravidaria e nós teríamos filhos. Ou um filho, né? Peraí, filho primeiro. Aí depois, até uma pessoa que veio orar pela Su, disse: Su, Deus me falou que você vai ter gêmeos. E a gente, então eu acho que não é para seguir o nosso plano, talvez para a gente seguir o plano de Deus, né? Aí a gente fez a nossa parte, fomos ao médico, fizemos todos os exames que deveríamos fazer para saber se estava tudo ok, e o diagnóstico foi: vocês não podem ter filhos. A doutora que atendeu a gente foi bem direta, assim. Ela disse: olha, não tem possibilidade nenhuma de vocês gerarem filhos. E aquilo deixou a gente confuso, né? Mas ao mesmo tempo exercitou a nossa fé. Nós oramos e entregamos nas mãos do Senhor, dizendo: se for, Senhor, se for da tua vontade, se o Senhor falou que isso vai acontecer em alguma hora. Mesmo tristes, mesmo lamentando muito, preocupados: tem alguma coisa errada comigo. Aconteceu foi que alguns meses depois, 3 ou 4 meses depois, a Su começou a passar mal, a gente achou que era estômago, fomos no gastro,
E ele disse, você está grávida, fez os exames de sangue, e aí ela realmente estava grávida, bem grávida. Ele falou, nossa, você está muito grávida. Não sei se existe diferença em estar grávida e estar muito grávida, mas ele falou isso. E aí, quando fomos fazer a primeira ecografia, foi até engraçado, a Su teve que ser internada porque ela estava muito fraca. A gente foi fazer a primeira eco, o médico estava fazendo a eco, daí ele mostrou o coração do bebê, assim, ele, olha aqui o coraçãozinho aqui, né? É bem emocionante isso. Olha aqui o coração dele, fala, só tem um problema. Aí, não, que tipo de médico fala só tem um problema, né? Fazendo uma ecografia. Se tem algum médico ouvindo a gente aí, não fale isso, tá? Por favor. Aí ele, só tem um problema, olha aqui, ó. O outro coração. A Suelen, por um minuto, pensou, meu Deus, é um bebê com 2 corações. Podia fazer uma grana, né? Vender um coração para o transplante, mas não, eram 2 bebês. E aí, esquece a brincadeira do coração, tá? Eram 2 bebês, e quando o médico fez o cálculo... Desculpa, essas piadas saem sem querer. Ô, gente, me ajuda aqui. Quando o médico foi fazer o cálculo, para ver quando que o bebê tinha sido gerado, ele deu a data. Eu anotei a data, eu lembro assim, atrás do exame. E eu falei, meu Deus, mas essa semana foi a semana que nós fomos no médico. E a médica disse que não ia engravidar. Eu cheguei em casa e fui procurar o exame que ela tinha dito que não podia engravidar. E a data que as bebês foram geradas, foi exatamente 7 dias depois que a médica disse que a gente não podia engravidar. E as meninas cresceram e tal. Estava tudo certo, fazendo pré-natal. Até que um dia, nós estávamos começamos a ir no médico, meu Deus, a gente ia no médico toda semana, não aguentava mais ir no médico, porque era gravidez de alto risco, gêmeos idênticos e tal. Aí um dia eu estava na sala de espera, olhando a carteirinha do plano de saúde da Sul, e eu virei a carteirinha atrás, assim, e vi que a carência da obstetrícia dela ia vencer em janeiro, sabe? Janeiro de 2014. E eu falei, não, mas o médico falou que o parto tem que ser em dezembro. Eu falei, tem alguma coisa errada aqui, nós temos plano de saúde faz 6 anos. E eu liguei para o plano, não falei nada para a Sul, liguei para o plano, e eles falaram, não, tá certo, é isso aí, o plano de vocês foi renovado tal dia. Aliás, renovado não, vocês assinaram o plano tal dia. Então, realmente, a carência dela vai vencer só em janeiro. Aquela hora, gente, me deu um medo, assim, eu falei, meu Deus do céu, como que a gente vai fazer isso fora do plano, né? Com um médico tal, que estava fazendo o pré-natal. Aí eu fui investigar, a gente foi, na verdade, quase que vítima de uma pessoa que falou, ela mudou o nosso status de plano, de um plano tal para outro tipo de plano, só que ao invés de ela mudar o status e transferir todas as carências, para poder ganhar comissão, ela fez a gente assinar um plano novo sem o nosso conhecimento. E aí, todas as carências que a gente tinha, nós perdemos. Então, realmente fazia sentido aquilo que estava no documento. Eu falei, Jesus, não pode ser. Começamos uma luta, então. E aí que eu chego na parte da aprovação. Porque aí eu comecei a conversar com o plano de saúde, ligava quase toda semana para eles, vendo, olha, não tem como vocês mudar isso. Eu mandei cópia das carteirinhas antigas e conversei com várias pessoas que trabalhavam dentro do plano para ver se eles poderiam conversar talvez com um diretor, um auditor, alguém, para ver se eles poderiam fazer alguma coisa. E nada acontecia, nada acontecia. Até essas pessoas, alguns são amigos muito próximos meus. Eles diziam, Carlinhos, isso está errado. E eu falava, eu sei que isso está errado, mas me ajuda a arrumar. E eles diziam, mas a gente já foi, já conversou, já pediu e tal. E aí, no meio daquilo, o desespero foi aumentando. Até que bateu o 7º mês. Suelen gigante, não conseguia nem sair de casa, né? E a gente preocupado com o parto. E aí, uma hora, nosso médico disse assim, olha, a gente vai ter que ir para o SUS. Você precisa ir para o SUS, fazer uma consulta, se cadastrar, criar ali já um vínculo para que possa fazer o parto no SUS. Mas o risco é muito grande, ele falou assim. Porque a gravidez é delicada, assim, assim, assim. E não sou eu que vou fazer o parto, vai ser o médico que tiver de plantão. Você sabe como é que funcionam essas coisas, né, gente?
Aquele dia eu desmoronei, assim. Falei, Deus, me ajuda nessa hora, né? Me ajuda a entender o que está acontecendo. E aí a gente pensou, não, vamos fazer no particular. Uma ideia genial. Você já vai entender que não é genial. Aí fomos lá, fizemos o orçamento do parto pelo particular. Na época, assim, de saída eram uns 12 mil reais, 13 mil reais, porque eram 2 bebês. Aí o médico falou assim, só que a possibilidade delas precisarem da UTI neo é muito grande. Pelo menos dos 2, 3 primeiros dias. E cada dia da UTI neo era 4 mil reais por bebê. Tranquilo, né? Falei, passa no débito aqui já. Ó. Aí eu falei, não, isso é impossível. Até o meu pai, que estava pensando assim, não, vamos fazer no particular, disse, não vai dar. E realmente não ia dar, era exorbitante o valor. Era exorbitante. E quando a gente chegou nesse ponto, a gente não sabia mais o que fazer. Nesse sentido, não tinha mais recursos. E aí eu quero que já vou explicar para vocês o erro disso. Quando eu já não tinha mais o que fazer, então eu me ajoelhei e orei. Falei, Deus, se tiver que ser pelo plano, vai ser no plano. Amém. Se tiver que ser no particular, vai ser no particular e o Senhor vai prover. Amém. Se tiver que ser no SUS, vai ser no SUS e tudo vai dar certo. Amém. E orei. E a gente continuou. O desafio era muito grande. Os meus amigos e os pastores sabiam disso. Nós estávamos orando, a Sueli não sabia muito o que estava acontecendo. E a gente seguiu em frente, já se preparando para o parto no SUS. Nada contra o SUS, tá, pessoal? Que realmente um parto para gêmeos idênticos, que era uma gravidez de alto risco, era bem amedrontador. E a gente foi fazer um último exame, o médico falou, olha, provavelmente vai ser amanhã, isso já era dia 11 de dezembro. A gente estava no hospital, não lembro mais qual hospital que era, enfim. E eu voltei para casa, então, a Suelen já estava internada para ter o parto no outro dia, eu voltei para casa para preparar as coisas, as bolsinhas dos bebês e tal. E aí um menino que trabalhava no plano me ligou. Ele já me chamava de pastor já, tanto que eu falava com ele. Ele falou, pastor? Falei, fala, cara, e aí, tudo bem? Ele assim, você viu que deu certo lá? Eu falei, deu certo o quê, cara? Estava muito indignado já. Ele falou, a carência da tua esposa sumiu do sistema. Aí eu falei, cara, não brinque com isso, cara. Eu falei, ela vai ter o bebê amanhã. Ele falou, mas ligue você mesmo para o plano. Aí eu, tá bom, vou ligar. Eu baixei um aplicativo de gravar a ligação. Olha a minha fé, tá? E liguei para o plano, gravando a ligação. Falei, oi, tudo bem? Tudo bem? Tal. Você pode olhar para mim, o status da Suelen, tal. Posso? Tem alguma carência a vencer? Não, senhor, nenhuma carência a vencer. Aí eu falei, meu Deus. Falei, você pode repetir para mim, tem alguma carência a vencer? Suelen, o nome da Suelen é Suelen Kister Camargo Rainer Vieira. Não pode ter duas, né? Ele, nenhuma carência a vencer. Gente, na hora eu chorei. Falei, Deus, obrigado. Liguei para o médico dela. Falei, olha, não tem nenhuma carência a vencer. Ele falou, sério? Eu falei, sério. Ele falou, posso pedir para minha secretária ligar para conferir? Eu falei, pode. Ele ligou, deu tudo certo. Ele falou, olha, então eu já vou pedir para eles dispensarem ela. Você leva ela para tal hospital, nós já vamos preparar e tal as coisas. E vamos fazer a cesárea amanhã cedo. Fizemos a cesárea, fizemos não, né? Eu só fiquei lá olhando lá. Eu estava ali junto. A cesárea foi feita dia 13 de dezembro, era uma sexta-feira 13, para provar que Deus é grande, mais do que a gente imagina, mais poderoso do que a gente imagina. Sexta-feira 13 elas nasceram, saudáveis, não precisaram de nenhum minuto de UTI neonatal. Poderia ter feito no particular, né? Mas enfim, não precisaram de nada, nasceram com os olhos abertos, regalados assim já. Eu lembro do médico colocando no meu colo, eu não acreditava naquilo. E depois que passou ali aquela alegria toda, aquele êxtase todo, o doutor saiu da sala de parto e me falou, Carlinhos, se a gente não tivesse feito a cesárea aqui, a Ana não ia sobreviver.
sem dúvida, porque estava bem complicado. O Apgar dela foi meio baixo, mas, enfim, ela nasceu saudável, mas graças ao que aconteceu ali, eu creio que Deus colocou a mão até nisso. Eu lembro que depois que tinha passado tudo isso, eu fui olhar elas no vidro do berçário lá, e a minha família já tinha ido embora, meus pais tinham ido embora, eu sentei no chão daquele hospital, chorei, eu acho que por 1 hora. E eu assim, Senhor, que o Senhor ouviu a minha oração, e eu creio que o Senhor pode fazer qualquer coisa. E eu te louvo por isso. Te louvo por isso. Eu já tinha me preparado para o pior. Eu tinha me preparado para talvez perder uma das bebês, sabe? Acontecer alguma coisa com a Su. Na minha cabeça vai longe, tá? Quem me conhece sabe disso. Eu cria que Deus ia fazer alguma coisa, mas a gente sempre ora pensando naquilo que a gente gostaria que acontecesse. Mas à medida que a gente ora a Deus e se coloca diante dele, mesmo com o nosso coração inclinado à nossa própria vontade, Deus vai fortalecendo a nossa fé. Em vários momentos da minha vida hoje, quando eu me deparo com situações difíceis, talvez não tão difíceis como essa, que essa foi muito difícil. Eu lembro desse momento, porque ali a minha fé foi exprimida até o último. A minha fé foi exprimida até o final. A aprovação foi tão grande que a aprovação me exauriu todas as minhas energias. E eu falei para vocês que o meu erro foi esperar que as minhas energias fossem exauridas para então eu buscar o Senhor. A gente faz isso sempre. A gente se sabota, sabe? A gente tenta um monte de coisa, a gente tenta conselho, a gente tenta se distrair. Quantas vezes você estava angustiado e você achou que o que você precisava era de lazer, quando o que você precisava era de oração? Quantas vezes você estava aflito, aflita, e você achou que o que você precisava era comer, mas o que você precisava era jejuar? Quantas vezes você enfrentou um problema e você não sabia o que pensar, não sabia o que dizer, e aí você foi no Google, quando você deveria abrir a sua Bíblia? Sabe? Se você percebeu ou está percebendo que você está fazendo isso, peça perdão a Deus, se arrependa. O Senhor é a fonte de todas as coisas. Nele você encontra tudo aquilo que você precisa para viver. O Senhor nunca vai te desamparar. E uma fé provada entende isso. É por isso que Tiago diz que é uma fé íntegra. Porque ela é uma fé completa, ela não titubeia, sabe? Ela não fica pensando, será que vai dar, será que não vai dar? Ela sabe, eu sei que Deus vai fazer o que Ele tem que fazer. E o meu trabalho é descansar no Senhor. O meu trabalho é confiar nele plenamente, é saber que Ele é por mim. Amém? Aí depois que tudo passou, a gente foi para casa com as crianças. Né? Você pode imaginar, com 2 crianças, não sabia o que fazer, tal. Aí eu pensei assim, olha a minha fé, tá? Eu pensei, eu vou ligar para as pessoas que trabalham no plano e vou agradecer para saber quem foi que fez isso por mim. Eram 3 pessoas. Eu liguei para a mais provável. Falei, olha, eu queria te agradecer, tal, porque deu certo lá e o pedido que você fez tirou a carência. Aí a primeira pessoa falou, não, eu não fiz nada. Deu certo? Nossa, que bom que deu certo. Aí eu, não, deu certo, tal, elas já estão em casa. Tá. Liguei para a segunda. Olha, queria te agradecer, porque você interviu por mim lá com a auditoria e tal. Deu certo, pastor. Nossa, eu não acredito, eu não fiz nada. Falei, deu certo. Aí liguei para a terceira pessoa menos provável. E a terceira pessoa falou a mesma coisa, pastor, eu não fiz nada. Eles não aceitaram meu pedido. Já pensou que o Espírito Santo é hacker? E entrou no sistema lá e falou assim, essa carência aqui está errada. E olha, gente, não tem outra explicação. Mas isso é para provar ainda mais a minha fé e a sua também. De que Deus age. Ele age. Amém? Mas eu não consigo entender como é que isso funciona, pastor. Também não.
Se um dia eu entender, deixou de ser sobrenatural. Se um dia alguém puder explicar, deixou de ser sobrenatural. Mas o versículo 5 ao 8 diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Sabedoria, ela não é entendimento. Ela é uma percepção espiritual. Ela é uma visão da perspectiva divina das coisas que acontecem na nossa vida e ao nosso redor. Ela não tem a ver com entendimento, com explicação, com 1 mais 1 é 2. Não. Ela tem a ver com uma percepção espiritual das coisas que acontecem ao nosso redor. Então, se nós não estamos tendo percepção, entendimento espiritual das coisas que estão acontecendo ao nosso redor, isso falta de sabedoria. E aqui Tiago diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque Deus dá a todos livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Olha isso. O versículo anterior disse que essa perseverança precisa ser completa. Que essa perseverança seja completa. Na outra tradução diz, para que vocês sejam perfeitos, ou para que sejais perfeitos. Então nós olhamos para o texto e entendemos que o resultado da perseverança, que é gerada pelo permanecer em fé diante de provações, gera em mim e em você sabedoria, que é uma percepção, um entendimento espiritual das coisas. É uma inteligência plena. Tá? Uma outra tradução para isso, o dicionário bíblico diz que sabedoria é um estado de meditação, tendo em vista a verdade e outros deveres morais e religiosos, ou seja, a sabedoria é refletir e entender as coisas com base nas Escrituras. Sabe? Em 2011, eu li um artigo, um livro, na verdade, uma pesquisa que foi feita dentro da igreja nos Estados Unidos. As igrejas nos Estados Unidos fazem muita pesquisa. E eles entrevistaram milhares de pessoas que eram membros de igrejas e fizeram uma série de perguntas, dezenas de perguntas, que mostrariam se aquelas pessoas elas enxergam a vida delas, ou enxergam a existência, as coisas que acontecem, a dinâmica da vida delas, com um olhar bíblico ou não. Vou repetir. Pessoas, membros de igrejas, assim como eu e você, foram entrevistadas para saber se elas enxergam, entendem, operam as suas próprias vidas, tomam decisões fundamentadas nas Escrituras. Sabe quantos por cento das pessoas foi constatado que realmente vivem e agem e pensam e planejam conforme as Escrituras Sagradas? 3%. 3%. 97% das pessoas que estavam lá frequentando a igreja, participando das coisas, ainda não conseguiam enxergar a própria vida e as suas decisões, os seus planos com sabedoria. Com sabedoria divina. Se você não tem sabedoria, ou se você sente falta, peça a Deus. Porém, peça com fé. Peça com fé. Peça sem duvidar. E ainda Tiago diz que aquele que duvida é como um mar agitado pelo vento. Sabe aquele mar que não dá nem vontade de entrar? Que a onda quebra de um lado para o outro, para frente e para trás. Agitado, difícil de navegar. Difícil de operar, difícil até de ficar na beira da praia num mar tão ruim. Ele diz, peça com fé sem duvidar, porque quem duvida é como um mar agitado pelo vento. Ele diz, uma pessoa que pede com dúvida, ele tem uma mente dividida. A outra tradução diz um espírito doble, um espírito duplo. Ora ele acredita, ora ele não acredita. Ora ele é uma pessoa cheia de fé, ora ele é um incrédulo. Uma mente dividida, instável, sabe? Alguém que, por falta de, talvez de sinceridade,
por falta de coragem, falta de ousadia, falta de entendimento de si mesmo a respeito de Deus, fica vacilando entre a crença e a descrença, sabe? Tem hora que passa por momento onde ele tem certeza que Deus vai o ajudar, mas no momento seguinte ele já está desesperado, desistindo da própria vida, desistindo dos planos, colocando Deus numa situação, não que Deus vá para essa situação, mas na mente dele, colocando Deus de lado, achando que Deus já não é mais Deus, uma mente dividida. E isso se reflete, ou isso é refletido numa vida inconstante de oração. Normalmente, alguém que tem a mente dividida, ora só quando convém, ora só quando sente, ora só quando está no desespero, sabe? Uma pessoa assim, normalmente, ela é inconstante não só na oração, mas em tudo que ela faz. E a inconstância, ela revela o tamanho da sua fé. A inconstância revela também um pouco do seu caráter. Porque alguém que permanece em fé, persevera. E quem persevera, cresce em esperança. E isso gera um caráter íntegro. Isso gera um caráter divino. Isso gera uma visão sábia. E como nós estamos necessitados de sabedoria nos dias que vivemos. Quanta gente falando sem pensar, agindo sem pensar. Dividido, achando que tudo é ou é A ou é B. Machucando a si mesmo, machucando as pessoas, por falta de sabedoria. O texto continua. No versículo 12 diz: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam.